Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Física. Eu sou Aldino Brasil, sou engenheiro civil e nesta aula de hoje nós vamos falar um pouco, sobre a introdução da mecânica celeste. Vocês vão ver o meu vídeo não é profissional, não tenho edição de vídeo, mas no canal basta, vocês se inscreverem, curtir, não deixa de dar o like e se inscreve e ativa o sininho. Ativando o sininho sempre que eu fizer um módulo novo desse curso, vocês vão receber. Tá? Essa primeira aula de hoje, sobre mecânica celeste, nós vamos falar sobre o sistema heliocêntrico e o sistema geocêntrico, para que vocês comecem a entender um pouco, como é que isso iniciou, como é que isso funciona. Depois nós vamos aprofundando, em outras aulas, vamos falar um pouco, de Johannes Kepler, falar um pouco de Isaac Newton, sobre a lei da gravidade, e a gente vai avançando aí devagarinho, entendendo como é que funcionam as estações do ano, o movimento de rotação, de translação, a precessão dos equinócios. Então, a gente vai trabalhando aí devagarinho. Importante vocês ativarem o sininho para irem recebendo aí os novos, os novos vídeos. Bom, para iniciar a nossa aula de hoje, é importante a gente salientar que os povos antigos, eles tinham muita curiosidade e poucos recursos. Era muito comum eles ficarem, olhando para o céu e tentando desvendar os mistérios, que tinham no céu. Eles viam muitas estrelas, viam alguns que se movimentavam, que depois foram chamados de planetas, e a curiosidade era muita, mas os recursos eram poucos. Então, a gente vai falar aqui de uma época que eles conheciam apenas 7 planetas, e desses 7 planetas ainda tinham erros, Eles consideravam o Sol como sendo um planeta, e a Lua também eles achavam naquela época que era um planeta. Hoje a gente sabe que o Sol é uma estrela e que a Lua é um satélite natural da Terra, mas a gente tem que falar da forma que era conhecido na época, Então, muitos astrônomos, da antiguidade, eles começaram a estudar isso, observar, coletar números, e anotar esses dados, e foram, a partir daí, formulando, as teorias a partir das observações que eles faziam. Dessas observações surgiram 2 modelos, que a gente pode chamar de modelos principais dessa mecânica celeste, que foi o sistema geocêntrico, o qual considerava a Terra como o centro do universo, e os 7 planetas, que eu mencionei agora há pouco, giravam ao redor da Terra. E o sistema heliocêntrico, que era oposto ao sistema geocêntrico. Enquanto o sistema geocêntrico acreditava que a Terra era o centro do universo e tudo girava em volta da Terra, o sistema heliocêntrico ele colocava o Sol como centro do universo e os outros planetas, incluindo a Terra, giravam, em volta do Sol ou ao redor do Sol. É interessante que esses 2 modelos vieram da Grécia. O primeiro modelo é de Aristóteles, Aristóteles, por volta do ano 350 antes de Cristo, ele formulou, a teoria dizendo que a Terra era o centro do universo, e que 9 esferas ficavam girando, em torno dela, inclusive o Sol. Então, Aristóteles foi o primeiro, a falar dessa teoria geocêntrica, que a Terra era o centro do universo. Outro grego, por volta de 100 anos depois, por volta de 250 a.C., um outro grego chamado Aristarco, Aristarco de Samos, porque ele era da ilha de Samos, na Grécia, a mesma ilha onde nasceu Pitágoras. Em alguns livros é comum também a gente ver Pitágoras de Samos.
Então, ele nasceu no mesmo local, né, de Pitágoras. E o Aristarco, 100 anos depois, ele contradizendo, né, Aristóteles, ele falava que não era a Terra, né, o centro do universo, e sim o Sol. Mas veja bem, né, comparar Aristarco, né, que eu acredito que poucos, né, que estão me ouvindo sequer já ouviram falar dele, e Aristóteles, né, o grande Aristóteles, o famoso Aristóteles das escolas gregas, né, o povo, lógico, né, acreditou no Aristóteles, era mais famoso, mais conhecido, né, e fundador de grandes escolas. Então acabou a teoria, né, de Aristarco ficando esquecida e passou a predominar a teoria de Aristóteles. Até quando, né, no século II depois de Cristo, já por volta aí do ano 160, 158, né, apareceu um outro astrônomo, né, chamado de Cláudio Ptolomeu, e o Cláudio Ptolomeu ele publicou um livro, né, uma obra chamada de Almagesto. O Almagesto, né, era um tratado matemático e astronômico, né, do movimento planetário, e ele pegou a teoria geocêntrica de Aristóteles, né, e fez um livro, né, baseado nessa teoria e tentando comprovar algumas coisas, né, através da sua teoria, colocando, né, o sistema geocêntrico ou geocentrismo em evidência, né, devido ao seu nome. Essa teoria também, e vocês devem achar isso em alguns livros, né? Essa teoria também foi chamada de sistema ptolomaico, né? Então, sistema geocêntrico, em alguns livros, vocês podem encontrar como sistema ptolomaico, dada, né, a importância dessa obra, né? E na antiguidade, naquela época, era muito difícil alguém pensar ao contrário. Então, esse sistema geocêntrico baseado em Aristóteles, né, e no Cláudio Ptolomeu, ele durou até o ano de 1543. Então, vocês observem aí que, considerando, né, desde a primeira lá, cerca de 300 anos antes de Cristo, com Aristóteles, o sistema durou e perdurou no mundo, né, por 1.800 anos, 18 séculos. Se a gente considerar a partir de Cláudio Ptolomeu, né, que foi quem escreveu Almagesto e deu formas matemáticas tentando provar o sistema geocêntrico, nós teremos aí cerca de 1.300 anos. Então, observem, né, que foi muito tempo, né, que o mundo conviveu acreditando, né, no sistema geocêntrico. Até, né, que apareceu o nosso querido Nicolau Copérnico, né, que formulou, resgatou, né, a teoria heliocêntrica lá de Aristarco, né, concorrente de Aristóteles. Bom, Cláudio Ptolomeu foi um cientista grego, né, ele viveu lá em Alexandria, aquela cidade ali bem em cima, né, ao norte do Egito, famosa, né, pela Biblioteca de Alexandria, né, uma biblioteca muito famosa que tinha muitos livros e alguns se perderam num grande incêndio, né, um incêndio até famoso. Ele foi reconhecido, né, pelos seus trabalhos em matemática, astronomia, geografia e cartografia, né, e também ele realizou alguns trabalhos importantes, né, na parte da ótica, porque na época todos os cientistas da época eles buscavam aprender um pouco sobre a ótica, né, para tentar, de alguma forma, enxergar mais longe, né, sair da visão natural, né, e tentar enxergar com algum instrumento que permitisse eles irem mais longe. O Almagesto, né, que é o livro de Cláudio Ptolomeu, é um tratado matemático e astronômico, escrito no século II, né, depois de Cristo, por Cláudio Ptolomeu. A obra ela foi toda escrita em grego e ela adota o modelo geocêntrico para o sistema solar, além de conter um extenso catálogo estelar. Uma das coisas que o Cláudio Ptolomeu se baseou, e com muita veemência, né, para provar
que a Terra era o centro do universo, foi dizer que se a Terra tivesse algum tipo de movimento, ou movimento de rotação ou de translação, no movimento de rotação, por exemplo, eu dizia que seria mais ou menos, né, como uma lama numa roda, né? Se você girasse uma roda com lama nela, ela ia espirrar a lama para fora. Então, a água dos rios e dos oceanos, ele acreditava que se a Terra fosse girar, essa água, né, seria expulsa da Terra, né? Na época, lógico, não se conhecia a questão da gravidade, né, da força gravitacional, da força da gravidade. Ele baseou o trabalho dele muito nisso, né, e passou esse trabalho, como eu disse, né, considerando aqui a Terra como sendo o universo, perdurou até 1543. Essa era a formação ou o modelo, né, do sistema geocêntrico, né? Então tinha a Terra colocada aqui no centro, vinha a Lua, que eles acreditavam que era um planeta, Mercúrio, Vênus, o Sol, né? Observe que é como se o Sol tivesse trocado de lugar com a Terra. Então, eles tinham noção já da distância, né? Depois é só trazer o Sol para cá e a Terra para lá, que mantém a mesma distância entre eles. Depois, Marte, Júpiter e Saturno. Então, esses aqui eram os 7 planetas conhecidos na antiguidade. E o ponto de referência, né? O referencial era a Terra. Então, todos os outros giravam, né, ao redor da Terra. Até porque, se você estiver na Terra e olhar para o Sol, né, você vai ver o Sol nascendo no Oriente, né? E aí ele passa, vem para o meio-dia, depois ele se posta lá no Ocidente. Então, a impressão que dá para quem está na Terra, considerando a Terra como referencial, é realmente que o Sol está se movimentando, né? E assim, eles observavam também esses outros pontos, né, em movimento, enquanto as estrelas estavam fixas, né, esses outros planetas aqui se movimentavam. E assim foi concebido, então, o sistema geocêntrico, né? Aqui um outro desenho para que vocês entendam, né? O Sol, para eles, né, girava em volta da Terra também. Então, esse aqui eram os 7 planetas, né, da antiguidade, tendo a Terra aí como centro do universo, né? Aqui em movimento, para que vocês entendam, e acreditavam eles na época, né, que a trajetória ela era circular, né? Até porque a circunferência, o círculo, tinha na época, né, um valor muito grande, né? Era associado à perfeição, associado à divindade, né, a Deus e à força construtiva de Deus no universo. Então, como eu já disse, essa visão ela predominou no pensamento humano desde 300 anos, 350 anos antes de Cristo, né? Depois consolidado por Cláudio Ptolomeu com Almaguisto, e depois ela só foi, né, digamos assim, só houve o contraditório em 1543, com a recuperação, né, o resgate da teoria heliocêntrica de Aristarco de Samos. E aí a gente passa, né, para um novo tempo, né, uma nova página da história da mecânica celeste, aonde a gente vai encontrar, já em 1543, esse resgate da teoria heliocêntrica, né? Então, historicamente, o heliocentrismo, né, e o geocentrismo eram opostos, né? Enquanto um colocava a Terra como centro do universo, o outro colocava o Sol, né, como centro do universo. E, apesar dessas discussões, né, da possibilidade do heliocentrismo datarem lá da Antiguidade Clássica, né, como eu falei, lá de Aristarco de Samos, né, somente 1.800 anos mais tarde, ou seja, no século XVI, em 1543, para ser mais preciso, o tema, né, ele voltou a ganhar notoriedade explícita e ao suscitar o restabelecimento, né, ou estabelecimento do divórcio, né, entre o pensamento dogmático religioso e o pensamento científico, né? Por que isso? Porque tinha tanto tempo que o sistema era geocêntrico, de repente aparece alguém para dizer que o sistema é heliocêntrico,
Isso preocupou muito a igreja, né? Essas mudanças no pensamento. A igreja imaginava que daqui a pouco, né, os cientistas também iam dizer que Deus não existia, né? Então eles tinham muita preocupação com isso. E associado, né, a esse pensamento, teve também o julgamento, né, de Galileu Galilei perante a Santa Inquisição, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente também, remontando as origens da ciência e a acepção moderna, né? Então aí estava estabelecido, né, a quebra de paradigma ou divórcio entre a igreja e a ciência, né, entre o pensamento dogmático religioso e o pensamento científico. Tanto é que vocês vão ver depois, né, já com alguns anos mais para frente, com Isaac Newton, né, a formação, a criação da Sociedade Real, né, a Royal Sociedade, aonde se estabeleceu e a partir dali veio, né, as ideias iluministas, encontram um contraponto, né, com a Igreja Católica. Bom, aquela época, né, o matemático e astrônomo polonês Nicolau Copérnico foi o primeiro a apresentar um modelo matemático preditivo consistente e completo, né, de um sistema heliocêntrico, como eu disse, resgatando lá de Aristarco de Samos. E ele foi o primeiro, né, a escrever que a Terra girava em torno do Sol, e ele produziu um modelo, né, que o Sol estava no centro do universo, que é o heliocentrismo, e que os planetas giravam, né, ao redor do Sol. A teoria heliocêntrica, né, ela foi concebida pelo astrônomo grego, né, Aristarco de Samos, e isso lá por volta do ano 250, 260 antes de Cristo, e ela só foi resgatada, né, cerca de 1800 anos depois, pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico, em 1543, né? O modelo dele também faz previsões, tal qual o do Cláudio Ptolomeu. Contudo, também não é perfeito, né? Mas ele vai ser melhorado com o passar dos anos, né? Nós vamos falar nas próximas aulas de Johannes Kepler, né? De Isaac Newton, que deram, né, as correções necessárias para esse modelo. Então, para Nicolau Copérnico, as órbitas dos planetas, elas eram circunferências, né? E o Sol estava no centro, né? Como eu falei, na época eles tinham um apego muito grande à questão da circunferência por representar a perfeição, representar a divindade, né? Ele morreu exatamente no ano da publicação do seu livro. E não foi coincidência, não, é que ele escreveu o livro antes, mas ele pediu que o livro só fosse publicado, o livro estava prontinho, mas ele pediu que o livro só fosse publicado após a sua morte, até porque ele fazia parte da igreja, né? Nós vamos falar disso no próximo slide. Então, esse modelo de Copérnico, ele foi mais tarde reestruturado, expandido e aprimorado por Johannes Kepler. A explicação física causal para o modelo de Kepler foi fornecida por Isaac Newton, né, através da lei da gravidade. E esse modelo, então, ele foi estabelecido e é de grande valia, né, até hoje. É um modelo utilizado até os dias de hoje. Mas se você considerar de 1543 para cá, a gente tem muito mais tempo da história do mundo, né, com o sistema geocêntrico do que com o heliocêntrico. O heliocêntrico, a gente pode dizer que é bem mais recente, né? Esse foi o livro, né, de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, como já foi dito, né, era astrônomo e matemático polonês. Ele nasceu em Torum, em 19 de fevereiro de 1473, e faleceu em Frauenburgo no dia 24 de maio de 1543. Como já disse, né, ele que desenvolveu a teoria heliocêntrica. E aqui, ó, ele foi cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista, astrônomo e médico. Então, por ser cônego da Igreja Católica, ele sabia que ele jamais poderia publicar o seu livro em vida, né? Então, ele deixou para publicar esse livro, né? Deixou tudo pronto, tudo acertado, e deixou a ordem, né, para que ele fosse publicado somente na sua
na sua morte, né? O livro tinha esse título, né? De Revolution Bus Orbium Coelestium, né? Que estaria, né, em latim, que significa, né, do livro das revoluções das esferas celestes. Então, em 1543, esse livro foi publicado. Esse livro ele não teve uma tiragem muito grande, e depois ele até ficou conhecido como o livro, né, menos lido, porque a tiragem foi pouca, né, e devido ao medo, né, da Igreja Católica, esse livro ele foi muito pouco lido, né, muito pouco utilizado. Então, um livro que quase nem existiu. Mas os poucos, né, que leram o livro e acreditaram na sua teoria foram de uma importância muito grande, né, no mundo. Então, acabou hoje a gente tendo, né, aí o sistema heliocêntrico, né, constituído dessa forma. Na época, né, lembram que era apenas 7 planetas, hoje, né, a gente tem essa formação aqui, com esses 9 planetas, né, lembrando que Plutão, recentemente, foi rebaixado, né, a categoria de planeta não, com outros, né, que a gente tem aqui dentro do sistema solar. Então, hoje a composição é essa, né? Então, vamos lá. No século XVII, então, era uma heresia religiosa sugerir que os planetas giravam ao redor do Sol e não da Terra. Em 1600, Giordano Bruno ele começou a defender o sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Lembra que o livro, né, foi publicado no ano da morte de Nicolau Copérnico, em 1543, né? Então, em 1600, Giordano Bruno, né, por defender a teoria heliocêntrica, ele foi julgado pela Santa Inquisição e queimado vivo, né, na fogueira. Então, ele foi o primeiro, né, que a Inquisição matou por acreditar no sistema de Nicolau Copérnico, né, o sistema heliocêntrico. Depois, né, em 1642, o Galileu Galilei também, estudando isso tudo, ele defendeu o sistema heliocêntrico. Eu acho que, de repente, ele acreditava, né, que por ser amigo do Papa e um assessor direto do Papa nesses assuntos, né, ele achou que ia passar incólume, né, pela Inquisição, mas isso não aconteceu. Ele foi preso, foi julgado pela Inquisição e ele só não morreu porque ele renunciou publicamente suas crenças. Como ele já tinha visto, né, o caso de Giordano Bruno, ele não quis, né, morrer, graças a Deus, que ele ainda pôde deixar uma grande contribuição para a gente, né? E ele negou tudo. E digamos assim, essa aberração que a Igreja Católica fez, ela só foi corrigida, né, já há pouco tempo com o Papa João Paulo II, quando ele publicamente, né, pede perdão por todos os erros da Igreja ao longo da sua existência, e ele cita formalmente essa questão de Galileu Galilei, né? Bom, então, após a morte de Nicolau Copérnico, né, os estudos de Galileu Galilei, o Tycho Brahe também, ele estudou essa questão, como ele era dinamarquês, estava um pouco mais fora do centro ali da igreja Galileu Galilei, era italiano, né, então ele estava bem no miolo ali. E o Tycho Brahe, não, ele não publicou nada, né, mas ele fez muitas pesquisas, ele criou um observatório muito bem equipado, né, já com instrumentos de visualização, e ele passou cerca de 20 anos estudando, né, o movimento dos planetas, mas ele não chegou a publicar nada, apenas fez as suas anotações. Esses dados, né, eles foram devidamente tabelados, anotados, e serviram de base para o trabalho de Johannes Kepler depois, né, depois da morte de Tycho Brahe, né, e Johannes Kepler teve acesso a todo esse vasto material e foi quem continuou, né, essa questão do estudo, deu mais solidez à questão do sistema heliocêntrico e criou
três leis, né, as três leis de Kepler, que nós vamos estudar em outra aula, que foram muito importantes para o movimento planetário, né, a mecânica celeste, até os dias atuais, né? O Kepler ele estudou todo esse vasto material acumulado durante 20 anos por Tycho Brahe. O Kepler ele estudou durante 17 anos, né? E a partir daí foi que ele concebeu, né, as suas três leis do movimento dos planetas, né? Dando origem assim à mecânica celeste. Então esse aqui é um modelo, né, heliocêntrico, onde os planetas giram, né, ao redor do Sol. Os planetas que estão mais próximo do Sol giram mais rápido, né? Os planetas que estão mais afastados, né, eles giram um pouco mais lentamente. Então, esse é um modelo, né, famoso que nós temos até hoje no nosso sistema solar. Então, fico por aqui com esta primeira aula. Espero vê-los nas próximas aulas para a gente entender um pouco mais dessa questão da mecânica celeste, entender os movimentos, né, de rotação, translação, entender as leis de Kepler, né, a lei da gravitação de Isaac Newton e assim por diante. Então, me despeço por aqui, né? Espero vê-los na próxima. Não deixem de curtir e ativar o sininho, né? O sininho é muito importante para que assim que for publicado o novo vídeo, né, vocês possam receber automaticamente o comunicado, né? Então, um abraço e até lá.